Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. O que aconteceu com o Bitcoin? Primeiramente, aconteceu a busca de liquidez normal, que a gente já tinha conversado há muito tempo. Mas vamos propriamente contar a história aqui. Depois desse evento de lateralização, que eu disse para vocês aqui que era a possibilidade do gráfico cair a partir daqui, ele deu uma liquidada para cima, né? Jantou uma galerinha. Lembra até que eu joguei isso aí lá no nosso Instagram. E logo após isso formou esse candle de reversão aqui, já em uma zona de extrema, não só divergência em relação aqui ao RSI, né? Você vê o RSI aqui e o RSI aqui, então estava divergente, porque o gráfico subiu, mas o RSI caiu. Mas também em relação ao gráfico em si, que já tinha subido bastante, né? O volume divergia também. E nós fizemos a primeira pernada de queda. Buscamos a zona dos 27, confirmamos ela como uma zona de suporte. Logo após, retestamos logo em seguida, foi quando eu disse para vocês que essa zona dos 27 aqui era perigosa, avaliei algumas operações aqui. De fato, fizemos belas operações aqui. Porém, aqui, quando buscou a zona dos 30 mil dólares, né, 29.900, 30 mil dólares, você vê que forma um topo, forma um fundo maior do que o fundo anterior e posteriormente forma um topo duplo. Então, isso coloca primeiramente a zona dos 29.800 como nossa maior resistência até agora, que ela foi retestada durante 3 dias seguidos e os 3 ela foi rejeitada. E aí, obviamente, seguindo a análise técnica da forma mais pura e tranquila possível, quando você tem uma zona que é múltiplas vezes rejeitada, o que o gráfico entrega posteriormente, exatamente uma pernada de queda, que teve como 27 mil primeira sua zona de suporte e agora perdeu a zona dos 27 mil. Entretanto, perdeu com algumas especificidades. A gente precisa entender essas especificidades aqui para a gente não ser vendido no lance. Primeira delas, formou um candle gigantesco de reversão. Isso aqui é um senhor martelo em uma região, sim, de suporte, porque observe como o gráfico buscou próximo ao topo anterior. Ele não buscou o topo anterior, de fato. A gente queria 25 mil para que esse movimento aqui ficasse muito mais claro para a gente. Pelo contrário, ele buscou ali a zona dos 20, se não, ele chegou a buscar 25, né? Ele buscou 25.800, a gente queria 25 mil cravado, 25.200 ali. Ele buscou 25.800, deixou uma belíssima agulha e formou um candle de reversão. Felipe, e aí? O que você acha disso? Bom, como eu disse, a gente tem algumas especificidades e alguns dados positivos e negativos. O primeiro dado positivo, vamos primeiro a eles, como eu bem já citei, tocamos o topo anterior, certo? Tocamos também a média semanal, ou próximo dela, né? Olha só, chegamos bem próximo da média semanal e fechamos com um candle de reversão. Então, esse é o primeiro ponto que esses são os pontos que a gente tem de positivo. A gente precisa entender que eles foram pontos positivos, sim. Outra coisa é o volume. Observe que sempre que se forma um fundo ou um topo, você tem um volume extremamente avantajado, certo? Formou um topo aqui, depois o volume foi caindo. Formou um fundo aqui, depois o volume foi caindo. Então, quer dizer, o volume é uma coisa que realmente denota a formação de um topo ou de um fundo. Então, nós temos múltiplas evidências de que essa zona aqui foi um fundo, sim. Mas e aí, Felipe? O que falta, então, para a gente meter o louco? Bom, falta os pontos negativos. Quais são os pontos negativos? Formamos um martelinho. Isso é legal. Só que todo martelinho precisa ser confirmado. Como é que é a confirmação, Felipe? Bom, é o seguinte. Assim que forma um candle de reversão, o gráfico vai lá, candle de reversão, candle de reversão. O que acontece? Para que nós confirmemos isso aqui como um candle de reversão, precisa haver um segundo candle que feche acima da máxima com pelo menos 50% da movimentação desse candle anterior. Aí é o máximo que a gente tem, é o suprassumo que a gente tem da confirmação.
Por quê? Aí a gente vai entender que de fato houve a confirmação desse martelinho aqui, e aí sim a gente começa a pensar em executar algumas compras, certo? Então ele precisaria buscar aqui, pelo menos no candle de hoje, para a gente ter uma confirmação interessante, a região dos 27.180. Se isso acontecesse, fechássemos aqui próximo a 27.200, seria uma coisa maravilhosa para a gente, porque seria a confirmação desse candle aqui, e aí nós compararíamos no rompimento desse candle com o stop no fundo. Ué, Felipe, tu não vai comprar o rompimento do candle propriamente dito? Não. Por quê? Isso é para operações de day trade, isso é para futuros. Por que é para futuros? Mais risco, mais retorno. Como nós trabalhamos no swing trade e no hold, não vale a pena a gente buscar mais risco por um retorno que não vai mudar muito aqui. Se eu estou comprando aqui ou se eu estou comprando aqui, não tem uma diferença tão absurda assim no retorno final. Quando a gente pensa em mercados futuros, quando a gente pensa em derivativos, em operar alavancado, aí sim, alguns centavos fazem uma diferença absurda quando você executa a sua operação. Nesse caso, como estamos pensando em swing trade, não é interessante para a gente fazer isso aqui, certo? Felipe, e hold? Bom, hold, que eu posso dizer parcialmente, porque o fechamento semanal ainda não ocorreu e daqui para amanhã muita coisa pode acontecer, é que retestamos de fato uma zona anterior, sim. Só que temos um estocástico extremamente avançado e um RSI também. Então, para hold a gente não teve um sinal tão bom assim, pelo menos não ainda. Seria interessante se caiu, fechou aqui, aí para as próximas semanas cai, fica aqui lateralizando nessa batata aqui, que aí dá tempo do RSI cair, buscar a zona abaixo do 40 e aí sim a gente mete a mão e compra. Se isso acontecer, para mim seria interessante. Só que o que acontece? Vamos voltar para o gráfico diário, que ele é a nossa análise agora. Existem algumas especificidades também, além do que eu já falei. Citei os pontos positivos, que foi o candle de reversão, o reteste na zona, certo? E os pontos negativos, né? Que o primeiro deles é que existe a confirmação do candle, não houve a confirmação ainda. Estamos aguardando uma confirmação para que de fato seja um martelinho, porque se não confirmar, ele pode fazer exatamente como fez aqui. Como não confirmou aqui, o que aconteceu? Fez outro candle de indecisão, aí pode fazer mais outro, e depois quando tu vê, caiu. Isso pode acontecer, sem problema nenhum. Por isso que nós trabalharemos apenas na confirmação do candle. Outro ponto, o RSI ainda tem espaço para cair, ele perdeu a zona do 40. Felipe, o que é a zona do 40 no RSI? No meu livro eu falo, no meu livro eu explico sobre a utilização do RSI. Mesmo que o estocástico tenha buscado a zona de sobrevenda, o RSI não buscou e o RSI parece estar bem longe dela. Então há espaço para cair ainda. Certo? O que pode colocar, inclusive, a evidência de que mais 1 ou 2 dias de lateralidade seja real, porque enquanto lateraliza, o RSI pode voltar a cair. Claro que o candle de ontem já perdeu, o candle de uns 2 dias atrás, esse candle aqui, na verdade, quando perdeu o fundo, ele perdeu 40 do RSI. Então, o que vem agora é tudo após essa zona de suporte e não está muito interessante para a gente. Então, temos indícios positivos, temos indícios negativos. Felipe, o que se faz quando você tem tantos múltiplos indícios assim? Você aguarda a confirmação. Porque qualquer coisa que for comprada agora vai ser comprada num cenário de especulação. E aí cenários de especulação podem dar muito certo, como podem dar muito errado. Não é o meu tipo de trabalho. Eu trabalho com o máximo de probabilidade de acerto, né? Eu busco o máximo do máximo e isso, obviamente, me faz ficar de fora de oportunidades que poderiam ser magníficas. Por exemplo, comprar abaixo do martelinho. Compra aqui abaixo do martelinho, amanhã eu confirmo o martelinho, beleza, eu peguei o fundo do fundo do fundo do fundo. Seria lindo? Seria lindo, mas seria também igualmente irresponsável. Outra coisa que a gente precisa analisar aqui nessa situação é que temos uma linha de tendência. E essa linha de tendência agora une esses dois topos. Assim como também temos uma linha de tendência até o momento unindo esses dois fundos. Parece um canal, não parece? Exatamente. Se e eventualmente se tocarmos essa zona superior,
aqui eu vou querer abrir operações de short buscando essa zona inferior. E assim a gente vai seguindo até um dos lados serem rompidos. Qual? Não faço ideia. Algum deles irá ser em algum momento. E a gente vai trabalhar dentro desse canal por enquanto, né? Ele vai ficar fixo aqui no nosso gráfico, porque ele é a nossa zona de operação constante, certo? Felipe, tu acha mesmo que esse canal aí vai durar muito tempo? Bom, isso depende do toque superior. Por quê? Se vier rompendo essa máxima aqui, talvez de fato aqui tenha sido a última zona de suporte abaixo dos 30 mil dólares. Porque a gente vem para buscar um topo, vem para buscar um segundo teste na região dos 31 mil e aí posteriormente estaremos olhando lá para cima para a região dos 36 a 40 mil. O próximo suporte esperamos que seja o reteste dessa região aqui, já acima da zona dos 30 mil dólares, certo? Para isso que nós precisamos tanto de uma confirmação, por isso que nós estamos pisando com os pés no chão aqui com tranquilidade. Lembre-se do que eu disse para vocês anteriormente, lá em cima na zona dos 30 mil era momento de vender, sim. Fiz vídeos, fiz diversos tipos de recomendações, olha, venda, faz um lucro do que você comprou lá embaixo, porque a chance de cair aqui é real, e de fato caiu. Falei para comprar lá na zona dos 27 mil, quem comprou, né, fez um lucrinho também, e agora a minha recomendação, que é o que eu vou fazer, né, é ter calma, esperar e saber exatamente como vai ser os próximos movimentos do Bitcoin, certo? Então, dependendo de como fechar os candles de hoje e de amanhã, né, o semanal, em relação a esse candle aqui, a gente vai ter uma noção se vale a pena a gente entrar nisso ou não. Porque o mais importante de tudo aqui agora é ter uma confirmação dessa zona aqui e posteriormente ter um reteste dessa linha de tendência aqui, para a gente entender o quão forte ela vai ser enquanto resistência para o gráfico, certo? Felipe, e operações da semana? Operações da semana a gente não vai fazer porque o gráfico obviamente está em um cenário de caos. Analisando as criptos que a gente já tem, facilmente a gente consegue ver umas zonas de suporte interessantes para que a gente queira acumular, certo? Ethereum, como o gráfico funcionou exatamente igual ao do Bitcoin, a gente está olhando primeiro para essa zona aqui dos 1.700, certo? E posteriormente para essa zona aqui dos 1.500, que é quando vai ser a próxima zona de suporte do Ethereum. Pensando em Link, minha queridinha, tô doido para Link dar mais um reteste nessa zona aqui de baixo, nessas linhas amarelas entre 5,90 e 5,60. São zonas antigas de suporte da Link, como você bem pode ver, ó, são zonas antigas, geralmente são testadas. Todo esse período tem sido testadas múltiplas vezes, então se tocar nessa zona aqui, a gente vai montar múltiplas posições em Link. A gente vai pegar um pouquinho para hold, a gente também vai pegar um pouquinho para swing trade, porque ela vai confirmar novamente esse cenário de toca aqui e sobe até próximo a 9 dólares, né? Dessa vez foi 8,50, mas as últimas vezes foram até 9. De qualquer forma, é uma belíssima operação aqui, buscando a 5 e pouco, vendendo a 8 e pouco, uma belíssima operação de swing trade, certo? Então, a Link eu estou aguardando buscar alguma coisa abaixo de 5,90. Matic, a linha de suporte dela é extremamente óbvia, região dos 75 centavos. Também estou aguardando um reteste nessa região. De repente eu adicione mais um pouco. Já adicionei bastante Matic na minha posição conforme foi subindo aqui, mas eu acho que vale a pena a gente adicionar mais um pouco. Então, Matic, zona dos 75 centavos, e a Atom também aqui embaixo, próximo à zona dos, se não me engano, é 8 dólares da Atom. A Atom, ela tá nessa zona de suporte dela já, né, que é a zona dos 10 dólares, que é um suporte psicológico, é óbvio que ele sempre vai segurar o gráfico. E a próxima zona está próximo à região dos 8 dólares e 80 centavos. Então, 10 é bem mais provável que segure o gráfico por ser uma zona extremamente psicológica. Dá muito trabalho romper zonas psicológicas. 10, 15, 20, 25. Então, é bem provável que segure em 10. Mas se for uma queda muito acentuada do Bitcoin, buscando de repente abaixo da região dos 25 mil, talvez nós tenhamos aí Atom a 8 dólares novamente. Eu não estou reclamando não, tomara
que busque mesmo. Para Arbitrum, a gente buscou a zona de compra dela. Lembra que eu falei que estava comprando nesse fundo aqui? E aí fizemos um belíssimo lucro lá em cima e agora ela voltou para retestar essa região aqui enquanto suporte. Ela deu uma agulhada muito abaixo, mas observe esse gráfico semanal da Arbitrum, tá? Por quê? Nesse gráfico semanal da Arbitrum, se eventualmente o Bitcoin confirmar o rompimento e continuar o processo de alta, ela vem para romper essa região dos 1,80 facilmente. E aí a gente consolida também essa região dos 1,15 como um suporte de extrema força por ter por 2 vezes segurado o gráfico, certo? O diário dela não está tão interessante, fechou um sanduíche aqui, né? Esse sanduíche é um padrão gráfico de reversão, sim, porque as duas máximas são as mesmas, né? Então, máximas e mínimas de fechamento são extremamente próximas, então se o candle de hoje já fechar positivo, podemos ter uma confirmação. Mas considerando o Bitcoin, eu não diria que é uma confirmação de fato efetiva para o gráfico. Acho que no geral os principais criptos que a gente tem analisado estão bem. E foi o que eu deixei em sobreaviso lá no nosso Instagram. Eu achei estranho quando eu vi toda essa alta e eu pensei, cara, por que altcoins estão caindo, estão subindo enquanto o Bitcoin aparentemente não saiu do lugar? E eu mantenho essa dúvida, né? Claro, a gente entende que foi uma movimentação padrão gráfica, né? Acho que a dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: será que as baleias não aproveitaram para comprar enquanto o Bitcoin fez essa queda? Porque sabiam que no momento que o Bitcoin confirmasse o padrão de reversão, as altas iam explodir para cima de forma absurda? Bom, não sei, são especulações, são teorias que vão eventualmente se confirmar como verdadeiras ou falsas ao longo das próximas semanas. Dando uma olhadinha aqui no 4 horas para a gente finalizar o nosso vídeo, houve uma belíssima confirmação aqui, né? Quando fizemos 2 candles e posteriormente fizemos esse outro candle aqui que é um belíssimo de um martelinho com uma confirmação. Olha a diferença, dessa vez houve uma confirmação. Nada impede que essa lateralização aqui tenha sido um fundo ascendente em relação a esse fundo aqui, tá? Nada impede. O que a gente precisa agora? Que rompa a máxima desse candle aqui, que inclusive também é não é o candle do diário não, né? Não. A gente precisa que rompa a máxima desse candle aqui e feche acima dela. Pronto, confirmamos essa região dos 26.700 como um fundo e podemos continuar buscando o rompimento do gráfico diário, certo? O problema tá tocando justamente na média pela parte de baixo, então pode ser uma área interessante para abrir operações de short, certo? Tem que ver como é que vai ser. De qualquer forma, a gente tem aqui 2 alvos. Se perder o fundo, talvez valha operações de short. Se perder o topo, talvez valha operações... Se romper o topo, talvez valha operações de long. Isso aí a gente está olhando aqui no detalhe. E no mais é isso. Acho que ficou um vídeo bem explicado quanto ao que aconteceu. E o principal de tudo é a minha maior recomendação. Tenham calma. Tenham calma. Felipe, mas eu tô comprado desde lá de 31 mil. Você vacilou. Não tem jeito. Você vacilou. Se você comprou em uma zona que eu fiz múltiplos vídeos dizendo para não comprar porque era uma zona de resistência, você vacilou. Mas isso é o fim do mundo? Não. Respira. Certo? Respira que o mercado ainda tem muita coisa para entregar. E eu devo vender tudo que eu tenho agora, aceitar o prejuízo? Depende da cripto. Se for uma cripto boa, você roda, porque vai dar certo. Agora, se for uma porcaria tipo Pepe, tipo Dodge, não era nem para você ter na carteira. Minha humilde opinião, vou deixar aqui, se doer, doeu. O ponto é esse. Acho que agora a gente precisa olhar com calma aqui o gráfico diário, esperar o romper. E se não romper, paciência, certo? Continuamos de fora do mercado. E é isso. Se foi útil para você, por gentileza, eu vou pedir que você deixe seu like, faz um comentário aí para eu saber também que o trabalho tem sido benéfico, e se você quer aprender como eu faço tudo isso aqui, aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para adquirir o meu livro, onde eu ensino exatamente tudo que eu falo aqui, certo? E é isso, valeu, muitíssimo obrigado.